Olá, eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Está começando o programa Enfoque Bíblico, um programa que apresenta o ponto de vista bíblico de muitos assuntos do nosso dia a dia. Amados irmãos, eu gostaria de deixar para todos nós o Salmo 57, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Queridos irmãos, eu não me recordo na minha vida curta de momentos como esse, momentos que estamos vivendo. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e as palavras ecoam alto, ressoam alto ao nosso coração, à nossa mente: medo, pandemia, enfermidades, isolamento. São palavras que vão surgindo nas mídias sociais, em nossos celulares, nas conversas que temos. Esses dias têm sido dias muito difíceis. Têm sido dias atípicos, ao ponto de vermos todas as estruturas humanas pararem, ao ponto de vermos tantas notícias que nos abalam e pensarmos o que fazer em termos de fé, pensarmos o que fazer em termos de cristianismo. De fato, de verdade, as palavras ecoam, as palavras ressoam alto e não há como não estremecer, não há como não ficarmos abalados. Qualquer cristão, preste atenção nisso, qualquer cristão, por mais santo que ele seja, por mais consagrado que ele seja, por mais dedicado que ele seja, por mais que ele leia a Bíblia, ore e jejue, por mais que ele agrade ao Senhor na sua vida, qualquer cristão, amado irmão, pode estremecer diante dessas notícias, pode duvidar diante dessas notícias, pode sofrer diante dessas notícias. Portanto, precisamos trazer ao nosso coração aquilo que vai nos fortalecer diante dessa crise, aquilo que vai nos alimentar diante dessa pandemia, que é a palavra de Deus. É necessário focar nela neste momento. Por isso, quando nós pensamos em tantas palavras que ecoam e ressoam esse medo, de igual maneira podemos olhar para a Escritura e encontrarmos exemplos bíblicos de homens, de mulheres, personagens bíblicos que vivenciaram situações de calamidade, que estremeceram muitas vezes, mas que tomaram a postura correta, agiram da maneira como deveriam agir, entregando a sua causa ao Senhor, confiando ao Senhor e, acima de tudo, nos dando um exemplo para que possamos seguir os passos que Deus deseja. Por isso, meu amado irmão, pensar no Salmo 57, versículo 1, apenas o versículo 1, nesse momento, vai nos ajudar a verdadeiramente compreender algumas palavras que precisamos entender diante das calamidades. Pensemos em Davi, amados irmãos. É sabido que o filho de Jefté ainda não havia assumido o trono e que muitas circunstâncias estavam abalando nesse percurso. Afinal de contas, o rei Saul, motivado por inveja e por muitas outras circunstâncias que podemos ler nos livros históricos, a palavra do Senhor diz que Davi já havia conquistado um grande livramento em Gate. Dali, ele fugiu para uma caverna em Adulão. E dali, foi para uma outra caverna em Engedi. Porém, o que podemos ver nesse contexto histórico é que quando chegou em Engedi, os soldados de Saul e o próprio Saul chegaram juntamente com Davi e ele se viu encurralado no fundo de uma caverna. Perceba, qualquer semelhança não é mera coincidência. Davi se viu confinado em uma caverna. E o que estava ali, ao seu redor? Calamidade.
muita calamidade. Afinal de contas, o exército de Saul estava ali pronto para trazer a morte sobre o futuro rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus, o rei Davi. Foi no meio desse contexto que Davi recebeu esse salmo do Senhor. E ele pôde fazer desse salmo a sua canção, ele pôde fazer desse salmo a sua oração, ele pôde fazer desse salmo o alimento para nossas vidas nesse dia, a fim de que nós compreendamos como agir diante das calamidades. Por isso, meu amado irmão, para Davi, aquele momento foi difícil, momento de confinamento. Para nós, hoje, também é um momento difícil, um momento de confinamento. Mas eu gostaria de destacar três palavras que nos ajudarão a compreender a nossa postura diante da calamidade. Palavras que podem ser resumidas nesses versos do primeiro versículo do Salmo 57. E ele disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Eu entendo que a primeira palavra que precisamos compreender aqui no Salmo 57, versículo 1, é a palavra pedido. Sim. Perceba, meu querido, que diante da calamidade há um pedido. E o pedido de Davi é por misericórdia. Tem misericórdia, disse o rei Davi. Ele disse uma e ele disse duas vezes. Essa expressão repetida, que também está no Salmo 51, no Salmo 56, nos revela de fato um anelo profundo do rei Davi diante das circunstâncias que ele está vivendo. Não é à toa que ao escolher o título para esse salmo, ele escolheu não destruas. Afinal de contas, quando ele ora, tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando ele ora mais uma vez, tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando ele intitula esse salmo de não destruas, ele está literalmente dizendo: Deus, as calamidades estão sobrevindo, tudo isso está sobrevindo sobre mim, não permita que eu seja destruído pelos meus inimigos, tem misericórdia de mim. É isso que a primeira palavra significa, a palavra pedido. E não é justamente isso que nós estamos fazendo, irmãos? Ou não seria isso que nós devemos fazer? Afinal de contas, a calamidade que vivemos agora, uma calamidade que nos leva a ter medo de sermos infectados, ou medo de termos alguns amigos, irmãos, familiares, pessoas que amamos, também infectados. Medo de não poder pagar as contas ao final do mês. Nós estamos tomados por essa calamidade e não podemos nos permitir sermos tragados por ela, mas precisamos clamar ao Senhor, precisamos entender o pedido de Davi e aplicá-lo ao nosso dia a dia. Precisamos olhar para Deus e, reconhecendo a nossa insignificância diante de tudo isso, que Ele, o soberano Rei, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o nosso general, está no controle, batalha por nós e não nos deixará sozinhos nesse momento. Mas agora, em meio a todas essas calamidades, está pronto para ouvir o nosso pedido. Por isso, o texto bíblico diz, logo depois do verso 1, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amado, é lá no alto, bem no alto, que o Altíssimo está sentado no seu alto e sublime trono. Mas é bem aqui, no mais profundo do nosso coração, que Ele também reina absoluto para cuidar de nós. Por isso, entenda, diga ao Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Clame ao Senhor, clame ao Deus Altíssimo, que Ele fará grandes coisas por você nesse tempo de calamidade. Mas há uma segunda palavra que precisamos entender diante das calamidades. E essa palavra é convicção. Primeiro pedido, agora convicção. Afinal de contas, aquele que ora e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, é aquele que também diz, pois a minha alma se refugia em ti, à sombra das tuas asas eu me abrigo. Meu amado, essa segunda parte do versículo bíblico não é um pedido, mas é uma certeza.
é uma segurança, é uma convicção. Ah, querido irmão, diante das calamidades, sim, nós pedimos, nós clamamos pela misericórdia do Senhor, mas absolutamente o nosso pedido só fará sentido se tivermos a convicção, a certeza e a segurança em quem temos crido. Davi tinha um abrigo seguro. Não, amado irmão. O seu abrigo não era aquela caverna fria e de trevas, mas o seu abrigo era a rocha segura, a qual ele pode firmar os seus pés, a qual ele pode firmar a sua própria vida. Davi, meu amado irmão, ele tem a proteção do alto, ele tem a proteção do Senhor. As asas do Senhor se estendem sobre ele, de maneira que aquela caverna, aquela densa caverna, pode ser equiparada ao Santo dos Santos, onde o Senhor estende sobre ele a sua bênção. Ele não estava ali sozinho, ele não estava ali desamparado, e por isso ele está convicto de que ele está guardado nas mãos do Senhor. É por isso que esse pastor e jovem pastor pode reconhecer que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com ele, o Senhor o consolará e o guardará. A minha oração, meu amado irmão, é que você possa aplicar essa expressão de convicção na sua vida. Afinal de contas, em meio a tantas fake news, em meio a tantas desilusões, nós podemos ter uma certeza, uma convicção, uma segurança real de que aquele que assenta no alto e sublime trono é para nós fonte segura, rochedo forte, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, como diz o próprio texto bíblico a seguir, ele dos céus envia o seu auxílio. Ele dos céus envia a sua fidelidade. É isso o que Deus executará por nós, em nome de Jesus. Amados, também há uma terceira palavra que devemos guardar no nosso coração. Temos um pedido, temos uma convicção, mas também temos uma esperança. Sim. Essa é a terceira palavra que precisamos ter no nosso coração diante das calamidades. Afinal de contas, aquele que diz, tem misericórdia de mim, e que tem a convicção por ter um abrigo, um refúgio no Senhor, é aquele que diz, até que passem as calamidades. Meu amado, Davi sabe que todas as suas tribulações e perseguições não durarão para sempre. Davi sabe que todo o mal que pode sobrevir sobre ele, sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, sobre o povo de Deus, ele sabe que tudo isso vem, é verdade, e vem muitas vezes com um propósito do Senhor. Mas, meu amado irmão, não durará para sempre, não durará eternamente, é passageiro, acabará, e o Senhor, meu amado, é que nos dá essa esperança. Esse tempo de pandemia vai passar, pode ter certeza disso, eu sei. Não é fácil muitas vezes acreditar, afinal de contas, o próprio Davi, que reconhece que Deus é o seu abrigo, o seu refúgio, diz que a sua alma está abatida. Entenda isso, irmão. Por mais que nós sejamos crentes, a nossa alma se abate. E por que se abate? Porque diante dos nossos olhos a crise é grande. Porque diante do nosso coração a calamidade é gigante. Não há dúvidas que a experiência de Davi foi perturbadora, amados irmãos. A palavra do Senhor diz no versículo 4, acha-se minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida, porque abriram uma cova diante de mim. Mas ele tem esperança. Por mais que a sua alma possa se abater,
ele a alimenta com a certeza de um Deus que opera por ele, que cuida dele e que fará o melhor por ele. Você percebe? Você percebe como as calamidades podem, de fato, abater um homem de Deus? Se você, meu querido irmão, serve ao Senhor, se você tem fé no Senhor, se a sua vida é dedicada ao Senhor, entenda, as calamidades virão, as tribulações virão, as perseguições virão, o mal se fará presente muitas vezes na nossa vida, mas entenda, meu querido, tudo vai passar, não vai durar. O Senhor jamais permitiria que nós fôssemos tentados além das nossas forças e que passássemos por circunstâncias a ponto de blasfemar do seu nome. Não. Tenho certeza que Deus vai cumprir o seu propósito mais uma vez na nossa vida. E ao concluir esse propósito, ao vermos que tudo isso passou, vamos reconhecer que a misericórdia do Senhor, mais uma vez, dura para sempre. Chegou o tempo de nós renovarmos a nossa esperança no Senhor. Chegou o tempo de nós apresentarmos a nossa vida ao Senhor. Há um pedido, há uma convicção e há uma esperança. É o tempo de aplicarmos essa palavra à nossa vida. E como disse o Davi, o rei Davi, no Salmo, no verso 7, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores. Firme-se no Senhor. Não seja abalado. Não. Há uma rocha onde você pode se firmar. Há um abrigo seguro onde você pode se esconder. O Senhor está pronto a cuidar de nós, amados. Portanto, apliquemos essa palavra ao nosso coração. O enfoque bíblico de hoje é esse, meu querido. Em meio às calamidades, precisamos orar, pedido, entregar, convicção e confiar, esperança. As calamidades irão passar, não durarão. O que durará é o amor do Senhor por nós. Esse nunca acabará, ele é para sempre. Amados irmãos, é o tempo de entregarmos essa causa ao Senhor mais uma vez. Eu encerro o enfoque bíblico de hoje lendo justamente o versículo 9 do Salmo 57, que diz assim: Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. O que Davi espera, meu amado irmão, é que todas as suas experiências possam servir de testemunho para o povo e para todas as nações de que Deus é Deus. A minha oração é que nós passemos por essa circunstância com uma fé tão resoluta, com um coração tão ardente no Senhor, com uma igreja tão viva nos seus relacionamentos e no seu amor ao próximo, que as pessoas ao nosso redor, os familiares, os vizinhos, todos aqueles que souberem de como vivemos, de como exercitamos a nossa fé nesse tempo, possa levá-las a compreender quem é Jesus, quem é o nosso Deus, como é nossa fé. Que os gentios, as nações, os povos, que todos possam saber que há um Deus que cuida da sua igreja. Eu lembro das palavras de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, que ao falar do Salmo 57 uma vez, ele simplesmente resumiu dizendo assim: em muitas contingências há sempre providências. Lembre-se disso. Se há contingência, pode ter certeza que há providência, e a providência vem de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar e clamar ao Senhor que cuide de nós, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o tempo é difícil, Deus. As circunstâncias nos abalam, mas a minha oração, Deus, é que o Senhor cuide do seu povo, cuide da sua igreja, cuide de nós. Porque, ó Pai, a nossa oração, ela soa alto diante do trono de graça do Senhor.
E não há dúvida que é uma oração que diz: tem misericórdia. Todos nós estamos preocupados, ó Deus, com os resultados dessa pandemia, seja de uma maneira ou de outra, mas nós dizemos, nós pedimos ao Senhor: tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que sejamos envergonhados diante dos nossos opositores, diante dos nossos inimigos, diante dos nossos perseguidores, diante deste mundo, mas pelo contrário, que no meio a todo esse caos, seja reconhecido que um Deus que controla todas as coisas cuidou mais uma vez do seu povo, cuidou mais uma vez da sua igreja. Esse é o nosso pedido, Pai querido. Nos dá a convicção necessária, Pai, para ficarmos firmes no meio de todo esse caos. Eu peço ao Senhor que nós possamos reconhecer quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós, e a partir desse momento, ó Deus, trazer ao nosso coração tudo aquilo que sabemos acerca de Ti, para que a nossa confiança, ó Deus, fique firme, firme, firme. Ó Deus, cuida do seu povo e alimenta essa fé, sustenta essa fé, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Ó Pai, que haja esperança no nosso coração, a esperança de que tudo isso vai passar. Ó Deus, quando tudo isso passar, outras calamidades virão e elas também passarão, mas o que não passará é a Tua palavra, essa durará para sempre. O que não passará é a Tua misericórdia, essa durará para sempre. O que não passará é o Teu amor, esse durará para sempre. Por isso, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, fica com Deus. Que o Senhor nos abençoe em toda essa circunstância, em nome de Jesus. E até o próximo programa Enfoque Bíblico. Deus te abençoe.